Quem é Jair Bolsonaro? Tenho 63 anos de idade, fiquei 17 no Exército Brasileiro, estou no 7º mandato de deputado federal. Tenho uma história, obviamente, né? E há 4 anos decidimos disputar as eleições em 2018, sem ter um partido grande, sem ter fundo partidário, grande parte da mídia contrário, mas com muita fé, esperança e levando a verdade aos 4 cantos do Brasil, podemos ser vitoriosos e, o que é mais importante, enxergando governar o Brasil. Esse basicamente é um pouco de Jair Bolsonaro. E o que leva Jair Bolsonaro a protagonizar essa disputa eleitoral? Olha, eu servi o Exército por 17 anos, né? Cheguei ao posto de capitão. Eu quero servir a minha pátria como soldado agora, quem sabe, estando na cadeira presidencial. Eu vejo que o Brasil tem um potencial enorme para ter um destino diferente daquele que vem se anunciando ao longo das últimas décadas, né? E esse potencial passa pelas nossas reservas minerais, terras agricultáveis, potencial turístico, biodiversidade, água potável, um povo bastante pacífico e que tem um problema pela frente, né? É a classe política que não tem dado conta do recado, até porque países como Israel, onde não tem nada, eles são um povo feliz, compõem um povo feliz. E nós que temos tudo, vivemos nessa incerteza. Então a ideia é isso aí, estar na mesa do debate político, e se essa for a intenção de metade mais um da população, a gente, se Deus quiser, estará pronto para cumprir essa missão. Agora 5h28, eu vou liberar aqui para a nossa mesa a Arthur Bolinha, Kennedy Salles. Vamos deixar aqui no ar perguntas ao Jair Bolsonaro e na volta ele responde no nosso segundo bloco. Kennedy Salles, à vontade. Candidato, eu gostaria que o senhor falasse a respeito do setor carcerário no Brasil. Poucos candidatos falam sobre esse problema, que é muito sério. A gente tem a impressão que a qualquer momento uma grande panela de pressão vai estourar nesse Brasil e causar um problema muito grande. O senhor defende, entre outras coisas, o regime de trabalhos forçados para condenados, a prisão perpétua e também a pena de morte. Quer dizer, esse tipo de situação colocada em relação ao sistema prisional do Brasil deve resolver esse problema, porque tem muita gente presa nesse país e parece que não tem resolvido. Queria que o senhor comentasse. Se prender mais, a violência diminui aqui fora, com toda certeza, né? Jair Bolsonaro responde daqui a pouquinho. Segura a pergunta. Arthur Bolinha também deixa no ar e a gente volta com a resposta do Bolsonaro. Deputado, saudar a Juliana Lemos também. Diga uma coisa, deputado, eu gostaria de saber, eu sou empresário e sou dirigente classista, e tenho visto muitos elogios à pessoa que você escolheu para comandar a economia de um futuro governo seu, Paulo Guedes. Mas, diante daquilo que Paulo Guedes pensa, daquilo que Paulo Guedes defende ao longo de sua história, né, das suas convicções econômicas, a gente percebe que o que ele defende hoje, de certa forma, é um pouco diferente daquilo que o deputado Jair Bolsonaro, ao longo de sua atuação enquanto parlamentar, votou e defendeu a nível de Congresso Nacional. O que é que mudou para que Jair Bolsonaro pudesse buscar um economista com o perfil de Paulo Guedes, que é inegavelmente de uma escola e de uma leitura econômica liberal? Muito bem, tá aí, portanto, a pergunta do Arthur Bolinha, do Kennedy Salles, sistema carcerário, economia no Brasil. O Atualizando desta sexta-feira recebe Jair Messias Bolsonaro. Agora 5h30, Jair Bolsonaro, à vontade. Vamos botar as coisas aqui na realidade, né? Eu sempre defendi no passado, sim, a pena de morte, não vou negar isso daí, bem como a prisão perpétua. Nosso plano de governo, isso não constará, por quê? Como está previsto em nossa Constituição, no Brasil não haverá pena de morte, caráter perpétuo, trabalho forçado, cruéis e banimento. E isso consta lá do capítulo das cláusulas pétreas. Somente com uma nova Assembleia Nacional Constituinte se poderia tocar nesse assunto, tá ok? Então, lamentavelmente, não pode obrigar um preso a trabalhar. Vamos em frente. Sistema carcerário. Eu não acho que tem muita gente preso. Tem muita gente fazendo besteira. Até para você ser preso hoje em dia, depois do advento da audiência de custódia, aquele que comete
crimes, por exemplo, de furto e roubo, dificilmente fica mais de 24 horas preso. O policial, quando prende um marginal, ele tem que, em 24 horas, ser apresentado a um juiz nessa famosa audiência de custódia. Hoje em dia, 50% desses presos em flagrante delito são postos de liberdade, inclusive muitas vezes traficantes são postos de liberdade, tá ok? Então acho que aí que é o grande problema do Brasil, não é o sistema carcerário com gente demais, né? Tá? É só não fazer besteira que não vai para lá. Agora quando se fala, vamos reformar mais presídios, não temos dinheiro, o orçamento está sendo ultimado, né, para o ano que vem, levando-se em conta as receitas e despesas obrigatórias, você está com um buraco de em torno de 120 bilhões. Eu não sei como o pessoal vai resolver esse assunto. Então seria, no meu entender, mentirosa, né? Ou sem responsabilidade, quem porventura falasse que o governo iria construir presídios. E mesmo que você queira construir presídios via iniciativa privada, você tem que pagar a iniciativa privada depois para manter os caras lá dentro. Então o conselho que eu dou àqueles que por enquanto não cometeram nenhum crime, não cometam, porque o presídio, sabemos, é a antessala do inferno no Brasil. Mas eu prefiro esse elemento lá dentro, afastado da sociedade, sem cometer estupro, sequestro, mortes, etc., do que aqui fora fazendo barbaridade. Bem, sobre a economia. Fala em Paulo Guedes aí. A gente evolui, né? Eu tenho certeza que talvez, né? O que o senhor fez semana passada não fizesse hoje, talvez, com toda certeza, no mês passado, né? Eu fui sim muito estatizante no passado, votei praticamente contra todas as privatizações do Brasil, mas tem um motivo para isso, né? Quando votei contra o Plano Real, em 1994, a inflação de janeiro e fevereiro daquele ano foi de 97%. E cada categoria de servidor, basicamente, teve uma fórmula de corrigir o salário, que seria em URV, a partir de 1º de março até o final de junho. E a fórmula como foi corrigido o trabalho dos militares das Forças Armadas, eu era assim, quase que um deputado classista, não me convenceu. Eu queria semelhante aos servidores do Executivo, os carreira típica do Estado. Não tive sucesso, fui obrigado a votar contra. Agora, em 2002, eu votei pela reforma trabalhista do Fernando Henrique Cardoso. O ministro era o senhor Francisco Donelles. Paguei um preço caro, quase não fui reeleito, porque foi jogado junto à sociedade que eu votei para acabar com o 13º, fundo de garantia, hora extra, entre outras coisas, que não era verdade. Tanto é que esses direitos, na mesma circunstância que se encontra aqui a questão da pena de morte, trabalho forçado, lá naquele artigo 7º da Constituição, são cláusulas pétreas também, só pode ser modificados via Assembleia Nacional Constituinte, que não aconteceu naquele tempo. Essa flexibilização é o seguinte: você poderia, em vez de pegar 30 dias de férias, de acordo com o seu interesse, pegar 10 agora, 10 no mês que vem e 10 no final do ano. É a mesma coisa a questão de férias, né? A questão do 13º também, você poderia pedir via acordo antecipação do 13º. E a esquerda usou isso como se estivesse acabando com esses direitos. Bem, fato vencido, né? Votei favoravelmente a coisa que interessa ao liberalismo, como votei favoravelmente a questão da reforma trabalhista recentemente, que a esquerda sempre diz, tirou direitos dos trabalhadores. Agora eu te pergunto, quem está desempregado, qual direito tem? No Brasil hoje em dia, quem quer ser patrão no Brasil? Tem de vista a burocracia, o excesso de regulamentações, a infinidade de direitos, o tempo para abrir uma empresa. Então isso, conversando com o Paulo Guedes, que eu falo, nós temos que atingir isso daí, porque tem que entrar mais dinheiro no cofre sem aumentar imposto, e só destravando a economia. Por isso, o acordo, eu e ele, eu digo que hoje em dia é o meu conselheiro econômico, e muitas coisas batemos, outras poucas não. Privatizações, nós temos que privatizar mais da metade dessas quase 150 empresas estatais que está aí, que eu tenho falado com ele. As estratégicas, não, ou quando muito, pensando no modelo padrão a Embraer, tá ok? Fora isso, não podemos abrir mão disso que nós temos, porque nós vamos entregar para capital não sei de quem. Quando se fala em privatização, se joga até para outros países. Eu pergunto, quando você entrega para o capital chinês, você tá privatizando ou está estatizando para um outro país, já que a economia daquele país é dessa forma, é estatizante, tá ok? Então isso nós temos conversado, buscando o meio termo para diminuir o tamanho do Estado, se bem que mesmo diminuindo, vamos ter um problema sério pela frente. Estamos com a dívida aí se aproximando a 4 trilhões de reais, o ano que vem a previsão é temos que pagar meio trilhão de juros em cargo da dívida. Não está fácil o futuro do nosso Brasil, mas eu acredito que temos uma esperança, né?
de mudança com as propostas que temos discutido, algumas posso falar para vocês aqui, e caso chegue lá, botar em prática. Deputado, você falou aí numa questão que de fato é a realidade, de respeito ao profundo déficit público que o Brasil hoje apresenta. E o governo e vários economistas atribuem não só o juro da dívida é muito alto, mas também a própria Previdência. A Previdência Pública no Brasil, segundo o governo, o ano passado apresentou um déficit superior a praticamente 200 bilhões de reais. O que fazer para poder, ou qual é a sua ideia, quais são suas propostas especificamente no que diz respeito a essa questão da Previdência? Olha, que eu tenho falado, e num primeiro momento aquelas pessoas de mercado ficaram arrepiadas comigo, depois deu uma acalmada, é que estamos no mesmo barco. Não adianta você ter que reformar a Previdência. Sim, eu tenho dito por partes, a começar pela pública, tá certo? Realmente estão ali as grandes distorções, tá? São privilégios incalculáveis, a questão do teto é uma questão também. E eu tenho dito, dá para começar num primeiro momento, se o Temer, né? Eu tenho conversado com os assessores dele, não apoio o governo Temer, mas também não sou oposição radical, porque estamos no mesmo barco, como disse agora há pouco. Se nós conseguíssemos esse ano, por exemplo, que está acabando, botar um ponto final na indústria de Marajás, o que é isso? Basicamente veio das incorporações. Um exemplo, Rio de Janeiro. Você é servidor da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e ganha 10 mil por mês. Está com cargo em comissão em 15 mil. Você ganhou lá por merecimento ou por pechada, que isso é comum acontecer em qualquer lugar do Brasil. Passa-se em média 8 anos, você incorpora aqueles 15, passa para 25. Passa mais 8, você incorpora mais 15, vai para 40. Se vai ter o abate-teto ou não, não sei. Muitas vezes não tem. Então acaba com as incorporações. Não pode mais incorporar cargo em comissão a salário. No apagar das luzes de 2016, o prefeito Eduardo Paes, né, fez com que essas incorporações, que existiam apenas no Legislativo, passassem a existir também no Executivo. Já teve um reflexo agora com o novo prefeito. Aumentou o IPTU para exatamente honrar folha de nativos e a folha de servidor também, que também é pesada. Outra questão, idade de aposentar o servidor. Vamos falar do homem, né? 60 de idade, 35 de contribuição. Vamos passar para 61 e 36. E deixa o futuro presidente continuar as mudanças. Como minha mãe sempre dizia, né? Remendo novo em calça velha não dá certo. Quando o Temer, que na verdade foi Henrique Meirelles, homem do mercado, né, apresentou essa proposta da reforma da Previdência, eu estava no Piauí e falei que essa reforma não passaria. Eu estava com a Atlas do IBGE do meu lado. Expectativa de vida no Piauí, 69 anos. Quando você bota 65, aí que nós sabemos que parte da população não tem um conhecimento adequado do que acontece nessas questões, né? Já começou-se um trabalho enorme dizendo que todo mundo ia se aposentar no cemitério. Então, se você fizer devagar, você não dá margem à oposição criticar e você vai fazendo os ajustes paulatinamente. No tocante à Previdência, nossa, que todo mundo recebe aí, é combater fraude, que tem bastante no Brasil. Mas, deputado, eu queria que o senhor comentasse sobre a sua opinião a respeito desses inúmeros partidos que existem no Brasil, mais de 30 siglas partidárias. O senhor próprio já participou do PP, PFL, PRP, PDC. Os 9 partidos. 9 partidos, não é? Assim. Quer dizer, a maioria desses partidos se consta que são, na verdade, legendas de aluguel. O que o senhor pensa sobre esse sistema? Olha só, se eu não pudesse mudar de partido, eu não seria candidato a presidente. O partido que eu estava há 2 anos era o Partido Progressista, né? É um partido que infelizmente sempre negociou seu tempo de televisão com quem tem chance de se eleger. Tanto é que o PP apoiou o PT 2 vezes, 2 mandatos do Lula, e apoiou a Dilma Rousseff também. Então, e outra coisa, né? Em 4 oportunidades o meu partido fundiu-se com outro. Então não é justo falar que eu abandonei o PDC lá atrás. Ele fundiu-se com o PP, que nasceu o PPB. Agora, você tem razão. Por ocasião das eleições desse ano, foi uma briga lá no parlamento, inclusive, né? O partido que não atingiu a cláusula de barreira, ou seja, fazer um deputado em pelo menos 9 estados e ter, se não me engano, 1,5%, sim, dos votos do Brasil, ele deixa. O deputado vai continuar com o mandato, mas não vai ter fundo partidário nem tempo de televisão. Acredito que nós devemos passar para 12 partidos, 30 mais ou menos, passar para 12 a partir do ano que vem. Já é uma grande melhora essa questão. Aquele sistema americano de 2 partidos não seria o ideal, na sua opinião? Muito pelo mais contrário. objetivo? Eu acho que é muito pelo contrário. Nos Estados Unidos, você pode concorrer como avulso a presidente da República, também, né? Seria o ideal, no meu entender, isso daí. Avulso, né? E eu não teria problemas, né? Porque foi aos 45 do segundo tempo que nós conseguimos, junto ao Luciano Bivac, de Pernambuco, né? A possibilidade e a garantia de me dar a legenda
para disputar as eleições no corrente ano. Agora, a grande reforma política você não vai ter nunca. Você não vai querer que o pessoal faça araquiri lá. O senhor, como presidente, não defenderia essa reforma? Não adianta você defender. É a única questão que o presidente não defende, tem como defender, que bate no interesse pessoal de cada parlamentar, até dentro do próprio partido, não é questão fechada. Cada parlamentar vê as suas condições, se vão ser melhoradas ou não, por ocasião de futuras eleições, e vota daquela maneira. Ô, deputado, me diga uma coisa. Solução, cara. Falando dentro dessa linha que o senhor colocou, o senhor falou sobre algumas questões que são causas pétreas e falou especificamente sobre essa reforma política. Não seria, de repente, pensar em algum momento numa nova Assembleia Nacional Constituinte, não, para que a gente pudesse, com base nisso aí, de fato, fazer uma Constituição que a pudesse atender, né, a realidade e os interesses do Brasil, porque existem várias amarras que a Constituição traz, inclusive algumas delas como causa pétrea, e que dificulta demais o Brasil avançar naquilo que eu acredito que precisa o país avançar. Qual a sua leitura sobre isso? Você tem razão, tá? Eu acho que isso aí tá no bolso do colete da gente, talvez, né? Enxergando partir para isso daí, porque realmente é quase ingovernável você tratar cuidar do Brasil com essa condição. Você pode ver, quando se fala a questão do combustível, que deu essa crise agora com os caminhoneiros aí, o pessoal aponta para o governo federal. Tem a sua parcela de responsabilidade? Tem. A questão dos pedágios, da montagem eletrônica, que virão uma indústria, condições de estrada, roubo de cargas. Mas quando você vai na questão de impostos, né? Quem está com a maior fatia de impostos são os estados. Os estados passaram sem ninguém falar em estado no momento agora. Você vê no Rio de Janeiro, eu sei que o caminhão é movido a óleo diesel, ok? Rio de Janeiro, cada litro de gasolina que você bota no teu carro, você paga R$ 1,60 de ICMS. É uma coisa extorsiva, abusiva, inimaginável, né? Chegar a esse ponto que chegamos aqui, a ganância por parte do governo federal, estaduais e municipais nessa questão. Confesso mais uma vez, mesmo a Assembleia Nacional Constituinte, você vai ter dificuldade, porque quem é que vai compor, né? Quem serão os integrantes? Virão pelo voto. E quando vem pelo voto, né? Essas pessoas têm uma profunda ligação com os entes federados. Não estou dizendo que não tem solução. Nós vamos buscar talvez isso daí. O que não podemos é continuar fazendo exatamente a mesma coisa como está sendo feito ao longo dos últimos 30 anos. O senhor liderou uma luta para aumentar os salários dos militares, não é? Sim. E isso causou muitos problemas, obviamente. Sim, com relação ao salário de um professor primário, por exemplo, que pega a criança ali, um professor do estado, do município, o senhor entende que os professores merecem ganhar melhor também? O senhor defenderia essa tese? Olha, o salário do servidor municipal que entrar até o prefeito, né? Na realidade, o salário do professor estadual são os governadores, tá? E eu lutei sim no passado sozinho, o único militar dentro da Câmara, no universo naquela época não era 513, eu acho que 503, se eu não me engano, e tive sucesso em 1992. Tracei uma estratégia, liderei, tivemos via lei delegada, que ninguém quase sabe o que é isso, foi um caso raro que aconteceu, né, desde a nova república, onde o parlamento chegou a ponto tal, dado o que eu fiz, sim, tá certo? O Congresso deu poderes ao Executivo decidir a questão salarial não só dos militares das Forças Armadas, bem como dos servidores civis. Tanto é que nasceu a tal da GAN naquela época, gratificação de atividade militar, e a tal da GAI, gratificação de atividade executiva. Tivemos sim um salto no nosso salário no passado, tivemos sucesso nisso, liderei isso daí e fui reconhecido com mandato sucessivo. Logicamente, o tempo foi passando, eu deixei de ser um deputado exclusivamente classista e passei a ampliar o nosso horizonte de atuação dentro do parlamento. Com relação ao salário de um senador, de um deputado, enfim, você acha que o justo é pouco? O salário nosso pelas condições salariais do Brasil, é um salário além da realidade. E não é só isso. Eu posso falar tudo que o parlamentar tem, não tem problema nenhum, né? Faço parte, em grande parte, faço uso disso também. Nós temos uma verba de gabinete de mais ou menos R$90 mil para você contratar de 6 a 25 funcionários. Você tem uma cota, ano passado eu gastei metade disso daí, achei mais do que suficiente. Se fizer uma análise comparativa com demais parlamentares, eu estou entre os 5 ali que menos gastam no tocante. Isso não é agora, porque é só pré-candidato. Sempre
sempre foi assim. Tem muita gordura para ser queimada. Isso passa pela mesa diretora da Câmara, não passa por qualquer decisão ou vontade de um presidente da República. Isso é privativo nosso. Com muitas coisas, é privativa dentro do Poder Judiciário. É difícil realmente você, com o que você tem, pregar austeridade e dizer que devemos apertar o cinto. Tanto é que a minha proposta, né, que estará em grande parte, constará obviamente o nosso projeto de governo, visa realmente não trazer nenhum sacrifício mais para o povo. Ninguém aguenta mais sacrifício no Brasil. Deputado, você colocou mais de uma vez aí que você iniciou naturalmente e provavelmente foi eleito a primeira vez representando uma classe, os militares, carreira que você atuou durante 17 anos. O serviço público, de um modo geral, no Brasil, inclusive o próprio Paulo Guedes já vinha em alguma oportunidade ele falando isso, existe na leitura dele muitos privilégios. Sim. Né? E também se questiona muito a questão da estabilidade do servidor da forma que hoje é aplicada. Né? O servidor muitas vezes ele encara o concurso público, quando ele passa daquela fase probatória, quase como uma aposentadoria, muitos dele. O que fazer para tentar modificar um pouco, né, cortando esses privilégios, como naturalmente criar um mecanismo onde pudesse não flexibilizar a estabilidade, mas fazer com que houvesse um acompanhamento maior por parte do ente público de seus servidores, já vista que há uma reclamação quase que generalizada da população da qualidade ou da baixa qualidade do serviço público no país. Tendo em vista a estabilidade, né? E você não tem mecanismo para mandar embora o péssimo servidor. O que fazer para mudar? Você tem que mexer na Constituição. Isso com toda certeza nós vamos tratar desse assunto, porque isso aí não vai resolver o problema de uma hora para outra. Ok? Porque você tem que ter, como disse, mecanismos mais ágeis de poder o mau funcionário que existe, até no meio militar existe, qualquer lugar existe, né? Botar ele na rua. Agora, os entes federados têm que ter um cuidado enorme no tocante a abrir novos concursos. Porque quem abre um novo concurso tem lá o funcionário efetivado, mas quem vai pagar aquela conta altíssima, né? Daqui a 30, 35, 40 anos, quem o suceder. Então, buscar maneira de você tirar privilégios, e a estabilidade em algumas áreas, sim, é um privilégio que tem que ser combatido. Bom, agora 5h56, deixar aqui algumas perguntas no ar e na volta, na nossa segunda hora do programa, terceiro bloco, Jair Bolsonaro responde. Queria saber com relação à educação, o que é que o Bolsonaro pensa sobre a federalização do ensino no país, de todo o ensino, básico, médio, como forma de garantir a igualdade do ensino para todas as crianças no nosso país. Ainda sobre a imprensa, o Bolsonaro tem dito que é perseguido pela imprensa. Queria saber como acontece essa perseguição e, diante disso, qual a proposta para a regulamentação da imprensa e a obrigatoriedade do diploma de jornalista. No Atualizando de hoje, recebemos Jair Bolsonaro, Arthur Bolinha, empresário, presidente da Câmara Municipal de Dirigentes Lojistas, o jornalista Kennedy Salles e Julian Lemos, pré-candidato a deputado aqui na Paraíba também, representando o projeto Bolsonaro aqui na Paraíba. Deputado federal Julian Lemos. Que nós temos aqui um pré-candidato estadual, Arthur Bolinha. Trazer aqui, na medida do possível, a interação dos nossos web espectadores aqui na live do Facebook. São inúmeras as mensagens aqui. A hashtag Bolsonaro 2018. Tem Pamela Bório, tá aqui também, é pré-candidata também a deputada. Registrar, agradecer a deputada estadual, o publicitário Lucas Salles está por aqui também, agradecer a presença dos demais amigos que acompanham o pré-candidato Jair Bolsonaro aqui no estúdio. São várias as mensagens aqui, registrar a interação, a audiência, o Wellington Fernandes, Rian Gurjão, Luciane Santos, Jonatas Santos, o Novin Xavier, o Igor Felipe também, Adalto Macedo, a Aldo Pereira, Vandenberg, Diógenes, Renato Ferreira. A gente agradece a interação e as mensagens aqui de todos. Eu recebi uma mensagem agora, Cleber, dizendo que a live está sendo travada em função da quantidade de acesso. Pois é. O Julian Lemos está travando aqui o tal de Jair Bolsonaro. Efeito Jair Bolsonaro. 5h59. Bolinha, olha, eu vou dizer, e é seu concorrente, viu? É o cabo que mais vende, não, a marca dele vende mais camisa do que a sua no Brasil hoje, viu? Concorrente direto. Enquanto esse cara na rua à noite, eu dou 15 tiros nele. Léo Montanha. Se encontra com um cara desse na rua à noite, eu dou 15 tiros nele.
Jair Bolsonaro. A gente deixou algumas perguntas no finalzinho do nosso último bloco com relação à imprensa. Bolsonaro tem dito que é perseguido pela imprensa. Fala pra gente como é essa perseguição e quais as propostas para a regulamentação da imprensa brasileira. Não, primeiro não tem que regulamentar a imprensa, não. O governo tem que sair fora desse trem, deixa a imprensa à vontade. Ela tem que ser responsável, né? Você pode ver, já me falaram que eu estou na capa da Veja de novo sobre o que eu fiz em 1986. Tudo bem, não tem problema, vamos rememorar. Seu passado lhe condena, não? Não, de jeito nenhum. Nunca fui condenado em lugar nenhum, né? Fui absolvido de tudo até o presente momento. Você pode ver, faz a imprensa. O jornal foi de São Paulo, dia 10 de janeiro desse ano, esteve num distrito de Angra dos Reis. E lá tinha uma funcionária minha, sim, ganhava em torno de R$1.400 por mês. Não acharam a funcionária, o local de serviço dela, e eu fui rotulado como ter uma empregada funcionária fantasma. No dia seguinte, entrei em contato com o gabinete, né? E a minha funcionária, desde o dia 23 de dezembro até o dia 22 de janeiro, de acordo com o boletim administrativo da Câmara, estava de férias. E fui rotulado e tenho que explicar em tudo quanto é lugar que aquela funcionária não era fantasma, tem de vista o boletim administrativo da Câmara. A Folha se retratou? Não. A Folha também citou uma mansão minha lá, que alguns avaliaram da imprensa em R$10 milhões. Imediatamente botei para vender por R$1 milhão. Ninguém quis comprar, que ninguém é maluco, tá ok? Lamentavelmente a Folha não mostrou dessa vez a fotografia da casa que eu tinha, que tenho ainda na Vila Histórica de Mambucaba. Outro problema é que eu tenho que me explicar. Fala também que eu pratiquei o nepotismo, o que é comum quem é casado aqui, onde encontrou seu marido, sua esposa, né? Geralmente no que eu trabalho na rádio, na igreja, às vezes quem vai no campo de futebol, na torcida organizada, né? Eu encontrei a minha esposa lá, na última, segunda e última, né? Se Deus quiser, dentro da Câmara. Ela já era empregada da liderança do meu partido, e 2 meses depois que nós nos casamos, e aguardando o documento da Câmara, né? A Câmara nos informou que não tinha nada demais ela continuar empregada lá, porque ela já era funcionária quando eu casei-me com ela, mas mesmo assim, em comum acordo, resolvemos ela pedir demissão e pedir demissão do serviço dela. E a Folha me trata como ter praticado um nepotismo. Se bem que, né, essa questão não teria problema nenhum. A Folha também bateu muito em mim a questão de auxílio moradia. Nas normas internas da Câmara, auxílio moradia, tem três fatos distintos para o auxílio moradia. Você ocupa um apartamento funcional e não recebe auxílio moradia. Você ocupa uma casa alugada, um hotel, e até um limite de R$6 mil paga para você. E a terceira hipótese, que é a que eu optei, você não presta conta de nada e você recebe auxílio moradia, sendo descontado 27,5% do imposto de renda. Fui massacrado pela Folha de São Paulo como tivesse praticando algo ilegal. Ilegal não é, senão teria processado, porque o Ministério Público não deixa nada passar em branco no tocante a mim. Isso é perseguição ou não? No meu entender, não há a menor dúvida que é. E quando a Folha faz a matéria dessa, geralmente nas demais partes de outros jornais e revistas, isso é replicado e fica um ônus para cima da gente, né? É bastante complicado de você se explicar. Deputado, eu sou também pré-candidato, desta vez a deputado estadual, e uma das grandes preocupações que eu tenho enquanto pré-candidato a nível de Paraíba, a nível Nordeste, é a necessidade da interiorização do desenvolvimento econômico da nossa região. Você percebe uma concentração muito grande de investimento a nível das capitais ou das grandes cidades, em detrimento das cidades médias e pequenas do Nordeste brasileiro. Eu vou muito pela minha própria atividade ao sul do Brasil e vou especificamente muito ao estado de Santa Catarina, que eu reputo um dos estados que tem um dos melhores modelos de desenvolvimento econômico do país. Você tem uma distribuição ao longo do território daquele estado, em praticamente todas as cidades você tem uma atividade econômica muito forte. Qual é o seu pensamento em relação a isso? Como é que o governo federal, no eventual governo seu, vai tratar essa questão da necessidade da interiorização desses investimentos, para que a gente possa melhorar os indicadores, inclusive indicadores do que diz respeito à violência, porque há uma relação de certa forma, né? Quando existe a questão da agricultura, é natural você expandir por todo o estado, né? Mas na parte mais industrial, geralmente as indústrias são colocadas perto dos locais de consumo ou próximos a vias, né, para exportação. Então isso aí você não tem como descobrir, inventar uma realidade diferente da que está aí. Daí você entra na questão das guerras fiscais. Você quer montar uma empresa aqui,
você vai pagar tanto, por exemplo, de impostos, né? E que o município lá do outro lado, o mais longe um pouco, quase zero isso daí. Então você faz opção por lá, mas você leva em conta também a questão do centro consumidor e vias de acesso. Você não tem como melhorar essa questão aí. O governo, sempre digo, tem que atrapalhar nada de preferência, né? Ou interferir o menos possível. E o mercado se ajusta nessa situação. Agora, Jair, eu queria que você falasse um pouco a respeito dos teus planos para o Nordeste. Que você está aqui falando para Campina Grande, seguramente no programa de maior audiência, do horário, extremamente bem ouvido. E a gente teve a transposição de águas do Rio São Francisco, que nos salvou do colapso total da falta d'água aqui. Quer dizer, desde o dia 4 de abril, essa água não está chegando mais. O Temer foi lá, inaugurou, fez uma festa, Lula também teve lá, inaugurou e também fez uma festa, mas a verdade é que a obra está parada. Qual a tua ideia em relação à água para esse povo que tanto precisa? Pelo que eu sei, a parte feita pelo Exército não deu problema. As outras partes apareceram algum tipo de problema. O Rio São Francisco é perene, ele dá suporte a essa vazão, à necessidade, sim ou não, tá? E o que eu tenho falado, né? A gente não pretende fazer nenhuma obra nova, vamos simplesmente terminar as velhas. Uns outros já defendem uma transposição vindo do norte para cá. É possível ou não? O Exército tem, por exemplo, tecnologia para tirar água de poço profundo, tá? Geralmente a água é salobra, você tem que dar o devido tratamento. Por coincidência ou não, uma jovem engenheira recém-formada pelo Instituto Militar de Engenharia conseguiu botar na prancheta, está em via de sair da prancheta para a realidade, uma tela de grafeno. O que essa tela faz? Ela dessanaliza a água do mar ou água salobra. Mas essa menina está onde? Por falta de oportunidade do Brasil. Está na Inglaterra. Talvez, né? Se efetivando a tela de grafeno, nós viemos importar a preço de ouro. Por outro lado, quando você fala em agricultura, a precipitação pluviométrica lá no estado de Israel é menor do que o semiárido nosso. Lá eles têm uma agricultura pujante. Eu fui lá ver como é que, em parte, uma passagem bastante rápida, ficamos lá uns 10 dias, mas o israelense, ele quer fazer parceria conosco. O Israel foi abandonado no governo do PT, tanto é verdade que no último ano do governo Dilma Rousseff não aceitou as credenciais do embaixador indicado por Israel para cá. E eu tenho não só uma simpatia, bem como uma consideração e respeito muito ao Estado de Israel, gozo a profunda amizade com o atual embaixador, que inclusive é um tenente-coronel do Exército, né? Que é embaixador aqui, e cada vez mais que nós conversamos, nós temos muito a trocar entre nós. Nós temos recursos minerais, né? Que o mundo não tem quase. Israel tem tecnologia em abundância. Então esses casamentos visando parcerias, dá para você trazer para cá. Eu tenho certeza que seriam soluções definitivas, se não paliativas. Quando você fala em falta d'água, né? Caminhões-pipa, isso é um custo de aproximadamente 1 bilhão por ano. Você pode reduzir isso dando água de forma permanente para a população. Com essa tecnologia do Exército, com essa parceria por parte de Israel no tocante à agricultura. Olha só, Israel, como disse, né? O terreno lá é menos fértil, chove menos do que aqui. Eles conseguem a sua segurança alimentar, eles exportam para a Europa. Eu não vou nem dizer que o semiárido nosso tem que exportar ou possa exportar, mas com toda certeza dá para garantir uma alimentação saudável para toda a região. Você implantaria isso aqui? Porque muito já se falou nisso também, mas implantar nada. E outra coisa, você falou que a obra tocada pelo Exército foi totalmente concluída. Não tive notícia de problema naquele pedaço então seria lá. Uma ideia sua no eventual governo colocar o Exército para fazer as grandes obras do Brasil? Tenho falado que teremos muitos militares, né? Ministros. Sim. Exatamente para não ter, para quem não quer achar que não deve ter, vote no outro. Não tem Empreiteiras. Eu vou para a praia dia 1º de janeiro. Eu pretendo ser presidente da República, mas se não for possível, eu vou para a praia tomar minha água de coco lá. Inclusive outro problema, né? Nós estamos importando pasta de água de coco da Indonésia para ser hidratada aqui. Muito tem chegado aqui no Rio Grande do Norte, aqui do lado. Isso é uma vergonha para nós. Estamos importando banana do Equador. Com todo respeito, você sabe que banana dá em quase qualquer lugar do Brasil. Por que isso? Dá um programa de televisão contigo aí. Mas temos exemplo lá fora, o primeiro mundo, né? Muitos países querem fazer negócio conosco, mas não é fazer a exemplo que a China está fazendo. A China não está comprando no Brasil, a China está comprando o Brasil.
Um exemplo bem simples. Vamos supor que você tem um galinheiro, seja uma pessoa humilde e vê hoje um galinheiro no fundo da tua casa. E você vende diariamente ali umas galinhas, uns ovos. O dia que você vender teu galinheiro, você não vai ter a certeza, a garantia de comer ovo cozido no dia seguinte. Vai depender de mim que comprei o teu galinheiro. E o Brasil está fazendo isso. Está fazendo do seu território um verdadeiro galinheiro ao entregar a capitais de fora, em especial os chineses, empresas, né, subsolo, terras agricultáveis, se avoluma aqui a possibilidade de já começarmos a vender terras agricultáveis para estrangeiros, e a China está em primeiro lugar porque eles têm dinheiro em abundância, e nós vamos acabar sendo não só inquilinos de nós mesmos, bem como perder a nossa garantia e a nossa soberania dessa forma de fazer negócio com o mundo. Bem, voltando ao feijão com arroz que interessa para nós aqui. Parcerias são muito bem-vindas, tem muitos países, como tive na Ásia há pouco tempo, estive no Japão, estive na Coreia do Sul, estive em Taiwan, que eu sei que aquele conflito com a China, mas tudo bem, estive lá conversando com o pessoal, Israel, Estados Unidos. Dá pra gente, por parceria, fazer bons acordos, porque nós temos muita coisa que o primeiro mundo lá fora não tem mais. Tem uma pergunta aqui do doutor Diogo Flávio, por favor. Eu ia fazer uma pergunta justamente sobre isso. Quem seriam os parceiros internacionais preferenciais no futuro governo Bolsonaro? A gente tem visto essa aproximação do senhor na visita que o senhor fez ao pessoal no Japão, essa visita a Taiwan, a visita a Israel, a sinalização com relação à retomada de um diálogo mais intenso com os Estados Unidos. Seriam esses realmente os blocos que o senhor buscaria conversar no plano internacional? Olha, o plano internacional nosso, ao longo de 3 anos do PT, foi muito pelo viés ideológico. Tá certo? Acho que ninguém tem dúvida disso aí. Quanto mais você abrir o comércio na forma de bilateralismo, eu acho que é muito melhor para nós. O cartão de visita, você disse aí, o sul da Ásia, ok? Estados Unidos, Israel. Não pude ir na Europa, apesar de ser convidado por algumas autoridades lá, e não podendo ir para lá. A questão de 2 meses, fui convidado para um almoço onde 15 embaixadores de vários países compareceram, me sabatinaram por aproximadamente 3 horas, e eu demonstrei para eles o que eu quero. Eu acho que se você conseguir fazer isso daí, você tem como fazer um Brasil realmente que proporcione felicidade ao nosso povo, que esse é o objetivo final nosso, político, é dar felicidade à sua população. Deputado, o programa Minha Casa Minha Vida, ele é um programa que, obviamente, demonstrou ao longo dos anos que é um programa que, de fato, é um sucesso. Ele não deixa de ter dado uma resposta extremamente interessante a milhares de famílias que não tinham perspectiva de ter sua casa. Sim. Mas houve várias mudanças nessas regras. Mais recentemente, no que diz respeito à faixa de 1,5, e que essa faixa dificulta demais a entrada de empresas de menor porte. Existe da parte do deputado alguma ideia ou alguma mudança no que diz respeito a esse programa Minha Casa Minha Vida? Isso foi bastante estudado, né? Eu acredito que a melhor maneira de solucionar esses problemas, até porque a Caixa tem uma taxa de administração que está na faixa de mais ou menos 10%, de acordo com o volume de recursos, seria nós extinguirmos o Ministério das cidades e o dinheiro ir diretamente para o prefeito. E o prefeito é que vai decidir onde, quantas casas vai fazer, logicamente, né, com algumas poucas normas para que alguns prefeitos realmente não saiam muito da destinação final do recurso. Eu acho que você fica menos um problema. Você pode ver, eu estava na mão do Partido Progressista, o Ministério da Cidade, deixaram. Houve uma briga de foice dentro da Câmara, tudo quanto é partido queria pegar. Eu te pergunto, é para fazer casas melhores e mais baratas ou para o pessoal se dar bem? Eu não precisa responder para você, lamentavelmente é a segunda hipótese, né? E jogando dinheiro diretamente na prefeitura, além de você ter menos um ministério, o prefeito vai ser o responsável, juntamente com a Câmara, com a sua comunidade, como investir esse recurso e fazer o melhor para a sua população. Como o deputado pensa a sua relação no eventual governo seu com o Congresso? Tá. Essa pergunta aí, você até foi bastante light, né? Em fazê-la. Eu só sempre já defendeu o fechamento do Congresso temporariamente, não é? Faz 20 anos. Você está uma espécie de Bolsonaro paz e amor? Não é paz e amor. Não? Se você nunca se indignou com o Congresso, é um cara que está errado aqui. Você nunca pensou pelo menos? O tempo inteiro. Tá bom, então. Só que eu verbalizei, você não. Se cair uma bomba de neutros hoje no Congresso lá e. Né? Se o japonesinho lá de Coreia, como diz Jair Bolsonaro, jogar uma bomba, eu acho que ninguém vai chorar aqui, tá? É uma realidade que o povo brasileiro quer falar e o político não fala. Eu tenho imunidade para falar.
Tá? Já falei isso há 20 anos. Sim. Vou fechar esse trem, não sei o quê. Já falei em fuzilar 30 mil Corruva, FHC também. Você pode ver agora apareceram. Você votou em Lula também, não é? Vamos cada vez? Cada dia com sua agonia. O Fernando Henrique Cardoso, quando ele privatizou a Vale do Rio Doce, da forma como ele fez, foi um crime de lesa pátria. Você vê esse patrimônio enorme indo embora, você não sabe nem para onde está indo, né? Qual país, basicamente a China, que está indo embora. E você pode ver, muitas vezes, isso que vai embora vai com impureza. A impureza é ouro, é prata, né? É isso tudo. Nós não podemos fazer aquilo que fizemos daquela forma. Quem tem essas riquezas minerais, você tem que agregar valor a isso aí, ou botar o preço que realmente compense para você, porque há uma necessidade de outra ponta da linha. Eu dou um exemplo muito simples, né? O nióbio. Praticamente só o Brasil que tem 98% mais ou menos da reserva só aqui no Brasil. Você não pode simplesmente deixar que se exporte aquilo via Vale do Rio Doce ou outra empresa qualquer a custo de banana. E temos 3 pontos de incidente de nióbio no Brasil: Araxá, Minas Gerais, região de 6 Lagos não explorada, e uma região explorada também em Catalão, Goiás. O Brasil está em fase final de entregar por concessão Catalão para outros chineses. Isso não é justo fazer isso aí. O que é pior, nós não pesquisamos o nióbio. O nióbio está sendo usado em tubos, né, para dutos, como a China acabou de fazer um duto de 9.000 quilômetros da Sibéria, cortando toda a Europa. E qual a vantagem desses tubos feitos de liga, ferro, nióbio? Dificilmente ele trinca, ele é mais resistente e tem flexibilidade, suporta e melhora a questão de acomodações do solo. Então não temos problema com esses dutos. E mais ainda, por ser mais resistente, transporta o dobro de gás da mesma bitola de um tubo de aço comum. O Japão já está usando nas estruturas metálicas essa liga de ferro nióbio, porque é mais resistente, resiste melhor aos abalos sísmicos. A Alemanha está usando em chassis de automóveis essa questão. Existe a figura do vidro inteligente, de acordo com a quantidade de nióbio pulverizado num vídeo com chip do lado, ele regula quanto de luz e calor entra num prédio. Imagine a economia que poderia ter de energia elétrica tocante a isso. E nós não simplesmente, né, pesquisamos o nióbio. E quando eu fui em Araxá, que eu vou em todo lugar que eu começo a falar, eu fui atrás, eu reparei umas 60 bandeiras na entrada de um retão. Eu perguntei, por que tem do Japão e não tem do Paraguai, por exemplo? Aqui é quem importa nióbio nosso. Mas eu vi, mas tem países que pelo que eu sei, não tem tecnologia para tal. Depois eu corri atrás, dias depois, descobri que tem países que estão fazendo reserva estratégica de nióbio, que sabe do teu potencial no futuro e do preço que pode chegar no futuro. E nós não pensamos nem em termos de reserva estratégica e muito menos pesquisar a questão do nióbio. Se você entrar na questão do grafeno, é uma coisa inimaginável, tá? A última... Agora estão projetando já um avião, grande parte é o grafeno, por ser um elemento muito leve, a autonomia vai aumentar assustadoramente dos aviões. Já se está em fase final, roupa como a tua camisa que eu estou vendo aqui, uma camisa simples, que poderia ser a prova de bala por ser de grafeno. Um fio de grafeno, por exemplo, um barbante de grafeno levanta um elefante. Imagine isso sendo colocado em prédios para subir e descer elevadores, quanto você economiza de energia, porque é menos peso daquele cabo de aço tem que baixar ou subir. E outra coisa que me surpreendi na época, confesso, eu sempre gostei de física, de química, gosto muito de ciências exatas, né? Quando eu fiquei sabendo que o grafeno é o único material biplano. Para mim tudo era tridimensional, é biplano. E daí o que a China faz? Pega o grafeno, pulveriza suas amoreiras, o bicho da seda, ao comer aquela folha com grafeno, né? O seu fio tem isso lá, e esse fio transmite energia elétrica. Você tem uma ideia, 1 grama de grafeno você cobre um campo de futebol. Isso foi descoberto em 2004. E o que é mais grave agora, para tristeza nossa, né? Eu fui na Mackenzie, São Paulo, onde se pesquisa o nióbio. É uma faculdade particular, porque o Brasil, infelizmente, deveria pelo menos estar colaborando, e não colabora. E fui no alojamento dos cientistas, e tinha lá uns 50 quartos, mais ou menos, e só comecei a ver nome estrangeiro. Ou seja, 40% dos que estão lá são estrangeiros. E daí me permitiram, eu fui na sala deles e vi uma menina afrodescendente, diferente dos branquelos. Sim. Eu perguntei pra cara dela, pô, a única afrodescendente que está aqui, e tinha uma cor da pele diferente daquela que você vê nos nossos negros aqui dentro. E dado um momento eu falei, bom dia pra ela, boa tarde. Ela respondeu, boa tarde. Ela é de Angola. Quem a mandou pra cá? A China. Porque a Angola foi dominado
pela China. Então eles mandaram para cá para pesquisar uma menina com a capacidade, uma mente extraordinária, né? Invejável, mas eu consegui levantar isso lá meio sem querer. E do Brasil tem quantos lá? Eles pediram bolsa de estudo, então o ministro da Ciência e Tecnologia não deu. Eu pergunto a você numa boa aqui, não é vergonha não, porque eu não sabia 3 meses atrás. Qual o nome do ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil? Eu não sei. Eu não sabia 3 meses atrás. Eu duvido aqui, pouca gente talvez saiba aqui. Acho que ninguém sabe aqui não. Como se chama? Eu vou te falar o nome dele. Mas é um homem que poderia estar no outro lugar e não nesse ministério, porque não sabe a diferença de gravidez para a lei da gravidade. Então esse cara não pode estar lá. O senhor Kassab, com todo o respeito que eu tenho. O ministério é muito comprido, muita gente também. Ciência, tecnologia, inovação. Não, todos os ministérios têm que todos, não, tem. Você tem que... É igual, por exemplo, para a gente acabar com essa briga que existe em meio ambiente e agricultura, não fundir Ministério da Agricultura, Meio Ambiente e Alimentação. É um cara só lá. Porque o que está travancando, atrapalhando o nosso agronegócio aqui, e também muitas vezes aqui a agricultura familiar, é o Ministério do Meio Ambiente. Você não consegue trabalhar no Brasil, meio ambiente se mete em todo lugar. É igual parte do Ministério Público, tem uns chiitas dentro do Ministério Público que se mete em qualquer lugar. Estão lá nos seus ares condicionados, numa boa, ganhando muitas vezes mais do que o teto, né? Simplesmente atrapalhando a vida de quem quer produzir. E por besteiras, que às vezes você atrasa 5, 6, até 10 anos uma licença ambiental, porque tem problemas junto à Secretaria ao Ministério do Meio Ambiente ou junto ao MP. Olha o exemplo, me permite aqui. Sim. Você, por exemplo, tem uma fazenda aqui que tem um córrego lá, um fio d'água lá. Você quer fazer, por exemplo, uma PCH. O que é PCH? Pequena Central Hidrelétrica. Você vai ter uma lâmina d'água de no máximo 5 hectares para poder gerar energia para você, quem sabe você vender ou dar para o seu vizinho. Você leva no mínimo, em média, 10 anos para talvez conseguir a licença. Tá, ok? Talvez conseguir a licença. Por que isso daí? Que as empresas privatizadas, né, de transmissão de energia, fazem acordos, interferem politicamente dentro dos ministérios, de modo que eles não concedem essa licença, porque para você ser obrigado a comprar a energia dele. Você tem que acabar com isso daí. Quem quiser produzir energia de forma individual, no que depender de mim, vai produzir energia sim. Bom, agora 6h30, a gente vai chamar aqui o break e voltar com o nosso quarto e último bloco, mas queria deixar uma pergunta, inclusive a gente está recebendo várias perguntas, pedir inclusive desculpas aos nossos ouvintes e web espectadores por não poder trazer todas as perguntas em virtude do tempo, mas essa semana foi votado e aprovado um projeto de lei aqui no Poder Legislativo Municipal, a nossa Câmara de Vereadores, projeto de lei que proíbe o ensino da ideologia de gênero, a distribuição do material com o tema, esse tipo de discussão no ensino. Queria saber do Jair Bolsonaro qual o seu posicionamento com relação a essa temática, com relação a essa discussão. Primeiramente, qual pai quer chegar em casa encontrar o filho Joãozinho de 7 anos brincando de boneca por influência da escola? Me diga, qual pai? Talvez exista um perdido por aí. Eu sou pai, não sei se vocês são, eu acho que pensamos da mesma maneira. Se nossos filhos mais tarde resolverem aí despertar essa paixão pelo mesmo sexo, cada um vai ser feliz da maneira que bem entender, mas vale a pena. Você está falando com um herói nacional aqui, Jair Bolsonaro. Em novembro de 2010, eu estava andando nos corredores da Câmara e de repente vi um pessoal com uma vestimenta esquisita, assim como se eu tivesse passado num fórum e te visse de sunga de banho conversando com o juiz, ou na praia o colega do lado com paletó e gravata. Algo tá errado. A Câmara dos Deputados, lugar de todo mundo, mas o pessoal tava lá que era uma festa de gala. Até perguntei, vai haver alguma parada do orgulho gay aqui na Câmara? Perguntei pro segurança. Ele falou, não, deputado, tá meio complicado aí, estão falando negócio de material escolar. Bem, resumindo, assisti um pouco a sessão, peguei as fitas, deu 6 horas de palestra, né? E eles estavam lançando lá aquilo que passou a ser convencionado junto à sociedade aqui como kit gay. Sim. Tá? Era um conjunto de filmes que eu tenho comigo, se deram mal porque eu consegui pegar tudo isso aí, né? Filmes de meninos se beijando, meninas se acariciando, para passar na escola do ensino fundamental para criancinha de 6, 7 anos de idade, para ela não ser homofóbica. Olha que coisa linda, né? E eu, quando ocupei a tribuna da Câmara e bati pesado no tocante a isso daí, imediatamente eu recebi o rótulo de homofóbico. Eu acho que todos nós temos, quem não tem amigos aí, conhecidos gays, cada um vai ser feliz da maneira que bem entender. E começou essa briga lá atrás, respondi vários processos, ações na justiça, por ter defendido dentro da Câmara, ser contrário a isso aí. Bem, o tempo foi passando, né? Em parte tivemos sucesso, vi a bancada evangélica,
o pessoal que era contrário a isso, e conseguimos derrubar essa questão dentro da Câmara. Mas o senhor ministro Haddad, né, da Educação na época, do PT, oficiou não só os estados, bem como as prefeituras, pedindo para incluir isso no plano decenal estadual ou decenal municipal, essas questões. E até hoje isso rola pelas câmaras municipais, pela Assembleia Legislativa, a inclusão disso daí, uma coisa que nenhum pai quer, mas essa turma essa esquerdalha em grande parte quer. E aqui, parabéns a Campina Grande, né? Campina Grande por essa decisão aí, que não foi unanimidade, né? Mas a maioria esmagadora, que votou a favor da proibição. Nós, né? Qual é o patrimônio nosso? Não interessa se você é rico, se é pobre, né? O nosso patrimônio são os nossos filhos. Nós queremos que o teu filho jogue aí igual, caia menos na área, né? Mas jogue igual o Neymar, que a sua filha vai ser uma enfermeira, vai ser uma advogada, seja lá o que for, tem uma profissão na vida, e a opção sexual dela é dela. Eu até pergunto a você, tu sabe se de vez em quando eu sou gay ou não? Olha pra minha cara. Então não sabe. Então, isso tem que ser. Eu também não sei se tu é. Eu não boto a mão no fogo por ninguém. Eu também não boto com você. Então essa é uma realidade. Agora não podemos botar isso como uma coisa, tem que ser colocado na escola. Inclusive você está estimulando precocemente a criança para o sexo. Se você dá isso, mostra isso em sala de aula, filme, como por exemplo probabilidade, né, que é um menino namorando com o outro, vale a pena assistir esse filme, tá no YouTube, se eu não me engano aí. Você vai chegar no intervalo, vai ver o Joãozinho de 7 anos namorando o Pedrinho de 8 e não pode fazer nada. Inclusive nós conseguimos derrotar um Senado que na Câmara passou um tal do PLC 122 que criminalizava a questão de você e ser contra esse tipo de coisa. Lá estava escrito, por exemplo, o padre ou o pastor que não realizasse um casamento homo, ele pegaria 3 a 5 anos de cadeia inafiançável. Até num debate uma vez num programa da Luciana Gimenez, tinha um homem lá, 2 homens, para mim 2 homens, um branco e um negro, por coincidência, não sei porquê, mas era um branco e um negro. E eu perguntei para os dois, né? Qual dos dois é a menina aí, tá certo? Daí quase fizeram pancada em mim e eles pegaram, se abraçaram, que são 2 homens que se amam. E ato contínuo eu perguntei, né? Já que um tinha a Bíblia na mão, se intitulava pastor. Nessa Bíblia tem o livro de Romanos. Agora eu pegava pesado também, porque para defender criança em sala de aula, defender que um filho, né? Uma filha se apaixone para outra pessoa do mesmo sexo por influência da escola, você tem que pegar pesado mesmo no tocante a isso daí. Eu paguei um preço muito alto, né, nessa questão, mas estou muito feliz porque em grande parte está tendo sucesso pelo Brasil. E se eu chegar lá, vai acabar essa palhaçada. Quem ensina sexo pro Joãozinho e pra Mariazinha é o papai e a mamãe, ponto final. Esse é o Jair Messias Bolsonaro. Tem mais uma pergunta aqui, a Larissa, ela pergunta o seguinte: como vai ser o seu governo do ponto de vista da economia? Se você vai usar políticas liberais para aquecer a economia, afinal, é o que se espera, já que essas são as medidas necessárias e existentes em países desenvolvidos. Países que deram certo, né? A gente evolui, não é de agora essa evolução minha para essa área também. Eu até costumo perguntar, quando o pessoal fala que eu sou estatizante, você acha que a iniciativa privada faria Itaipu Binacional? Não faria, tinha que ser os militares. Tire as obras dos militares daquele período, vê o que sobra do Brasil. Não sobra nada do Brasil. Me aponte uma grande obra do Sarney para cá, só não tem quase nada. As poucas que apareceram dão problema, como por exemplo a transposição do Rio São Francisco. Liberalismo sim, tá? Temos que deixar o mercado agir por si só e o Estado agir o menos possível nessas questões. O negócio deputado, da relação dele com o Congresso, né? Duas questões reavivando. O que é que você pensa em relação à reforma tributária do país? O Brasil tem uma carga tributária extremamente alta, né? Ela é alta, desigual, ela tributa a produção, ela é cumulativa. O que é que o deputado pensa com relação a essa questão? E eu gostaria que você colocasse também como é que o deputado, uma vez eleito presidente, pensa em se relacionar com o Congresso, porque a chamada governabilidade, o governo de coalizão, ou governabilidade de coalizão, tem apresentado o resultado que a Lava Jato tem nos trazido. Como é que você pensa em construir um ambiente e um apoio político para que pudesse Jair Bolsonaro avançar na reforma e naquilo que ele pretende implementar enquanto plano de governo? Pergunta inclusive do Mirabu Amado. Prezado Amado, vamos lá. Olha, o único que apresenta uma proposta diferente do tomar lá da cá sou eu. O resto todo mundo diz que a governabilidade é isso. De acordo com o tamanho da bancada, ele tem direito a uma fatia, né? Maior ou menor, de ministérios.
de estatais, diretorias de bancos oficiais. Isso leva à ineficiência do Estado e à corrupção. Vem pensando nisso, já vem trabalhando há algum tempo nessa área. Temos um grupo de aproximadamente 60 deputados federais que querem participar dessa governabilidade de forma diferente. Tá, que é a que eu tenho proposto, né? Apresentar as pessoas certas para os ministérios, não botar no Ministério de Ciência e Tecnologia alguém que não saiba a diferença de gravidade para gravidez, tá? Então, e esse número está crescendo, e mais deve crescer também, no meu entender, porque novos parlamentares chegarão em Brasília o ano que vem. Então, a governabilidade seria, então, dessa forma, né? Que hoje em dia eu chamo de roubabilidade. O meu ex-partido, meu penúltimo ex-partido, o PP, tem uns 30 nomes que foram indicados, foram lá para o Supremo Tribunal Federal por ter participado daquela festa na Petrobras. Inclusive, você pega, olha só como é que é a situação no Brasil. Você pega áudios do então doleiro Alberto Youssef, ele disse que 3 deputados não pegaram dinheiro lá. Um, ele cita meu nome, né? Agora, os outros, ele disse que tinha, entre aqueles, gente que pegava por mês 250 mil reais. Olha o palavrão que eu falo aqui. Perdeu-se a noção do direito de roubar. Tá, ok? O cara parece que ele quer botar 50 lagostas na mesa e não uma ou duas. Então, essa forma que nós estamos propondo agora, individualmente, né, no varejo, conversar com o parlamentar, eu acredito que seja uma boa fórmula. Por outro, fortalecer a nossa querida Polícia Federal, porque vai ser quem vai estar de butuca, né? Vai ser o plantão da hora para ver se ninguém faz besteira ali naquela área, porque para muitos parece estar no sangue você fazer besteira. Você vê uma coisa que eu acho que eu falei agora há pouco aqui, estão criando uma CPI do Lava Jato para botar lá no banco dos réus lá, dos investigados lá, o Sérgio Moro, o Ministério Público, policiais federais e por aí fora. É o nosso Brasil, o retrato que está aí. Imagine, alguém já se colocou no meu lugar aí para ver se chegar lá, se é motivo para comemorar ou para chorar, mas alguém tem que começar a fazer alguma coisa, e se essa for a vontade de Deus, a gente vai em frente aí e vamos cumprir a missão. Agora, Jair, projetos sociais como Bolsa Família, por exemplo, o que você pensa? Se vai acabar, vai aumentar, vai melhorar? Não, você não pode aumentar, né? Porque você está comprovando que o projeto deu errado. Os bons projetos sociais, você conta quantas pessoas saem dele, não os que entram, né? A senhora Dilma Rousseff, por ocasião dos debates de 2014, falou que 56 milhões de pessoas, em torno de 14 milhões de famílias, viviam disso. Nós sabemos que tem muita fraude aí. Até por ocasião das últimas eleições, um pouco mais de 200 mil pessoas doaram para a campanha do PT e eram beneficiárias do Bolsa Família. Você tem que atacar a fraude. Aquela senhora, aquele senhor, tá, que recebe Bolsa Família e tem problemas, fique tranquilo. Só uma pessoa desumana poderia mexer num programa como esse. Tem que deixar ganhando, porque caso contrário, eles ficarão abaixo da linha da miséria, e não queremos sofrimento para ninguém do Brasil. São nossos irmãos, e não é no Nordeste apenas não. Tem gente que precisa e está lá no Rio Grande do Sul, está no Centro-Oeste, e recebe Bolsa Família também. 6h47. E com relação à reforma tributária? Olha só, todo mundo concorda, desde que você não mexa nos entes por exemplo, os estados, municípios e União. Você bota um bom projeto, né? Como o deputado Luiz Carlos Rolle está fazendo um bom projeto dessa reforma tributária. Eu concordo, eu acho que aquele caminho dele, inclusive com IVA, sim, eu acho que seria o caminho mais apropriado para a realidade nossa. Eu falei para ele, pelo amor de Deus, vai botar para votar esse ano, né? Vamos botar para quebrar meu galho ano que vem, pô. Tá, ok, se eu chegar lá, ou quebrar o galho de quem quer que chegue. E sempre é aquela briga, né? O Estado fala, vou perder um pouquinho ali, não quero. Ou União, vou perder, não quero. E você não tem como resolver por cima o negócio, porque dizem os economistas, tem um tal de Laffer, né, conhecido como curva de Laffer. Depois de um certo percentual do imposto, quanto mais você aumenta, menos você arrecada, porque vem a sonegação. É natural. O cara chega a um ponto e fala assim, se eu não sonegar, quebra. E agora tem outros problemas pela frente, tal do refis, o refinanciamento. Então muita gente não paga o imposto, porque sabe que vai ter o refinanciamento lá na frente. É outro problema que você tem. Não é fácil. Não são fáceis esses problemas para serem resolvidos. Não existe coisa fácil no Brasil. Agora, eu acho, deputado, que existem dois aspectos que terminam alimentando a necessidade do Estado brasileiro de recursos. E esses recursos sempre são infinitos. Exatamente, são o excesso de privilégio, né? E muita corrupção, né? Atacando esses dois aspectos, privilégios, e aí em todos os poderes, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, essa questão do duodécimo, que eu acho que é outra excrescência. O que é que o presidente da República pode pensar em relação a essa questão? Você tem que combater privilégio, tá? Mas você pode ver,
os grupos corporativistas têm um poder enorme dentro da Câmara e do Senado. Tá? Você tem que se aproximar do Supremo Tribunal Federal e ver se o próprio Supremo, né, pode julgar inconstitucional alguma emenda aprovada no passado, que existe, ok? Algumas leis, porque por vezes, caso você precise do parlamento, você não pode ser que você não tenha força para isso. Afinal de contas, todo deputado, todos sem exceção, tem ligações com os funcionários do Legislativo dentro da Câmara e dentro do Senado. Agora, eu acredito que dá para você suprimir alguns privilégios, sim, até para você não só dar exemplo, né, bem como mostrar para o povo que você quer, que você não vive no mundo à parte, que é o nosso mundo legislativo, ou até mesmo que é pior, com todo respeito, é pior, o mundo do poder judiciário. Esse é pior ainda porque ele é imexível, imovível, tá? Aquilo que o Antônio Magri falou no passado, né? E tem que buscar uma maneira, tá? Agora você tem que procurar esses outros poderes, porque nós somos independentes. Não adianta eu dar uma pancada na mesa e falar, vou resolver. Não vai. Tá? Como diz a minha equipe econômica muitas vezes. Eu falo, a proposta é maravilhosa, mas não vai passar no filtro chamado Câmara e Senado. Vamos por parte, vamos tacar por aqui, vamos evitar que a sangria aumente, né? Vamos estancar essa hemorragia e buscar soluções devagar para os problemas. Caso contrário, nós não resolveremos. E o que é pior? Pela falta de entendimento, mais cedo ou mais tarde, não vai demorar muito, o Brasil vai quebrar. 6h50, 6 horas mais 50 minutos. Eu queria fazer só uma pergunta agora, rapidinho. Como é que está as tratativas com relação a uma aliança, uma coligação de Jair Bolsonaro? Haja vista que a gente tem percebido que até então, pelo menos não tem sido noticiado pela grande imprensa, que o partido do qual você vai disputar a presidência da República, o PSL, conseguiu ainda firmar nenhum tipo de aliança. Como é que está esse caminho de aliança com relação a outros partidos? A aliança nossa é individualmente, né? Nenhum partido até o momento quis conversar conosco, porque a imprensa noticiou há 2 dias que um pré-candidato lá do PSDB de São Paulo já procurou o PSB, oferecendo secretarias, né, no atual estado de São Paulo, para que o partido desista de lançar seu candidato e apoie o senhor Geraldo Alckmin, para não ter dúvida aqui. Então nós não vamos partir para esse tipo de negociação. Nós estamos namorando há algum tempo o Magno Malta para ser o nosso vice. Então a minha tratativa é com o Magno Malta, não é com o PR, que é o partido dele. Se for possível, tudo bem. Agora não comprometeremos a governabilidade com indicações políticas, porque isso daí eu prefiro perder a eleição e cuidar da minha vida, ok? Do que ganhar e ficar refém desses grupos corporativistas que agem com lideranças sindicais dentro do parlamento. Agora 6h52, Bolsonaro. O Enéas fala, meu nome é Enéas. Se eu falar, meu tempo é metade do Enéas. Meu nome é Bolso, tá o suficiente. Tá resolvido o assunto. Não dá nem para terminar o complemento. Olha, deixa eu registrar aqui a audiência. A gente recebe inúmeras mensagens, registrar a audiência no Facebook, tanto quanto no YouTube. A gente tem aqui o Erivas Raida, Dilson Vasconcelos, Eudes Souza, Antônio Carlos Figueiredo, Edmar Viana, Levi Pascoal, José Antônio Pereira, Tiago Emiliano, Léo Bezerra, Gustavo Henrique, Valdênio Marinho, Gustavo Nogueira, Adriano Cordeiro, Edson Pereira, muita gente, Débora Ruane acompanhando o programa. Registrar a presença do doutor Gilberto, doutora Annelise Meneguesso, Mariberto Almeida, os companheiros Altamir Felipe, nosso diretor comercial, todos aqui no estúdio, mas para o Bolsonaro tomar o Blend 53, o melhor café do Brasil, a gente traz agora Daniel Araújo, gerente de trânsito da STTP, com as informações do trânsito na cidade nesse momento. Muito boa noite, amigos da 101 FM. Aqui é Daniel Araújo, gerente de trânsito da STTP, passando informações atuais do trânsito da nossa cidade. Hoje, por incrível que pareça, acho que foi a ressaca do jogo do Brasil de manhã, logo cedo, o trânsito apresenta sem nenhuma normalidade. Estou nesse momento aqui no Parque do Povo com o superintendente Félix Neto. Estamos verificando aqui a tranquilidade do trânsito nesse momento. Mas mesmo assim é sempre bom e importante lembrar aos condutores para respeitarem as leis de trânsito, as normas de circulação e conduta e respeitar os pedestres. E lembrando sempre daquele velho e bom recado: se beber não dirija, né? Evite causar acidentes. Um abraço a todos. Muito bem, aí portanto as informações atualizadas do trânsito através do Daniel Araújo, gerente de trânsito da STTP. 6h54, nos restando apenas 6 minutinhos. Kennedy Salles, à vontade. Não, última pergunta, você é chamado de mito, fenômeno, salvador da pátria, Messias também não? Não, tá no nome, Messias. Salvador da pátria não, o pessoal fala mito porque talvez um dos apelidos que eu tinha, por ser branquelo e caneludo, né, era Parmito.
Parmito. Talvez o mito Jair, veio daí. Você não gostaria de enfrentar Lula nas urnas, não? Olha, nós temos uma lei. A lei tem que valer para todos. Ele foi condenado em segunda instância e isso transitou em julgado. Então, na regra do jogo, tá fora. Mas tirando ele, você é líder, né? Mas não tem nada a ver. Ele fez muita coisa errada. Ele fez todos os recursos possíveis para continuar não ser condenado em segunda instância e perdeu. Tá? Se fosse comigo, ninguém estaria com toda certeza se preocupando, né? Ele errou. A lei, inclusive, é de iniciativa popular, mas foi do governo Dilma Rousseff, né? E não tem que discutir esse assunto aí não... E o TRF4 acaba de negar mais um recurso de Lula no STF. 6h55, 5 minutinhos para terminar o nosso programa. Por que o povo brasileiro deve votar em Jair Messias Bolsonaro? Primeiro que eu não posso falar em voto aqui que estaria transgredindo a legislação eleitoral. Eu peço que o povo analise todos os pré-candidatos, a sua vida pregressa, faça o devido filtro naquilo que fala sobre aquele pré-candidato, se é verdade ou não, se ele aproxima-se de você ou não. É uma pesquisa muito boa aqui. Se você poderia perguntar para os seus pré-candidatos a questão de aborto, maconha, casamento gay, 16 anos, combate à corrupção, propósito de economia, saúde, segurança pública, porte de arma de fogo, tá? E analisar tudo isso aí e você é aquele que vai se identificar contigo, votar nesse candidato, seja ele quem for. Bom, 4 minutinhos, agradecer aqui aos companheiros que se fizeram presentes nesta tarde e noite de hoje, sexta-feira, 22 de junho. Arthur Bolinha. Eu quero agradecer a presença em nome da 101, deputado, por ter participado desse programa Atualizando, que esse programa, na verdade, ele não é um programa de entrevista, ele é um programa onde a gente conversa sobre vários temas. E no encerramento desse programa, ainda restam uns 3 minutos, gostaria que o deputado pudesse falar um pouco sobre a seleção brasileira, assistiu o jogo, como é que viu o Neymar, como foi a atuação, enfim. Deixa eu falar de mim primeiro, né? Por que meu nome é Jair? Quando eu nasci, dia 21 de março de 55, o vizinho perguntou pro meu pai, né? Homem ou mulher? Naquele tempo só sabia o sexo depois que o bicho tava fora, né? E meu pai falou, é homem. Ah, é homem mesmo, né? E falou, qual é o nome dele? Ia ser Messias Bolsonaro, tendo de vista uma gestação complicada da minha mãe. Daí o vizinho falou, bota Jair, Gerardo. Ah, por quê? Hoje é aniversário do Jair Rosa Pinto, que era o meia esquerda do Palmeiras da seleção, cujo filho mora no meu condomínio no Rio de Janeiro hoje em dia. Que coincidência enorme, né? Sempre fui apaixonado por futebol, torci pela seleção, apesar de saber que tem muita coisa importante no Brasil para ser visto, né? Assisti, sofri como todo mundo ali, tá ok? E felizmente deu certo o resultado, porque o nosso povo tem tantos poucos momentos de felicidade, né? Acho que rapidamente acabar com esse momento seria triste demais. E acredito na seleção. O Neymar estava num caicai terrível, acho que ele aprendeu depois do segundo jogo, difícil, né? Os 2 gols foram na prorrogação, não? Nos acréscimos ali, tá ok? Então eu sou um torcedor, sempre fui um baita de um peladeiro. Eu jogava, depois do expediente, 2 horas de pelado no quartel, tá ok? E esse esporte nos une. São Paulo, né? Sou paulista. Torce pra quem lá? Eu sou porco lá. Tu sabe Palmeiras. Palmeiras. Lá no Rio eu adotei o Botafogo, porque como político você tem que adotar um time. Eu não posso falar nenhum. Eu não poderia ser Vasco em Flamengo, ia ter problema o tempo todo. E o Botafogo sempre foi, hoje não, depois que eu entrei pra lá, passou a ser um time médio, né? Então eu adotei o nosso querido Fogão, hein? Julian Lemos, obrigado pela participação. Agradeço a todos mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês, dizer, viu, Bolinha, que eu sou muito bem tratado aqui, eu estou ficando mal acostumado. E dizer que, só fazer aqui uma exortação aqui à sociedade brasileira, aos campinenses, que valorizem, sobretudo, a oportunidade única de mudar os destinos da nossa nação daqui a pouco mais do que 90 dias. É muito importante, muita gente acha que não, mas desde a energia, só não o ar que você respira, tudo passa pela política. E o preço da gente tá passando o que está passando agora é de não termos homens de bem à frente dos nossos destinos. Não, a política é uma conversa muito chata, a gente foge disso, mas não é a política, são os corruptos que tomam conta dela. Então, nomes de verdade não vão faltar. Não é época de política, mas é época de conscientização para que a gente possa promover as mudanças profundas no nosso país. Obrigado, Julian Lemos, Kennedy Salles, vamos nessa, obrigado pela participação. Obrigado, boa noite, um abraço. Me permite aí, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Jair Messias Bolsonaro, obrigado pela sua participação aqui, programação hoje à noite, vai dar um pulo no Parque do Povo, conhecer o maior São João do mundo. Quem sabe, né?
Vamos embora. O que tem de bom lá, ô, Júnior? Fala pra gente aí. Tem muita tudo coisa. pode imaginar? Tudo pode se imaginar lá. Vamos lá. Somos casados, hein, Júnior? É verdade. Mas não tem preconceito não, né? Dois, Tem preconceito não. respectivo Esposa, Muito bem. Olha ele se entregando aí, o Júnior Lemos se entregando aí.